Olá a todos. A paralisia do sono. Você já teve essa experiência? Há milhares de pessoas que dizem ter experiências com a paralisia do sono, o tão chamado pesadelo. E tudo isso acontece quando acordamos. E logo observamos que estamos presos dentro do próprio corpo. E assim tentamos nos mover, porém sem nenhum êxito. E o resultado é muito perturbador, desesperador. E com isso, muitas pessoas passam a ter muitas experiências desagradáveis por conta desse fenômeno. Mas o que de fato seria isto? Algo relacionado à nossa saúde ou seria algo espiritual, bem como o ataque de espíritos malignos? Se você está passando por todos esses problemas, fique conosco, que você vai encontrar a saída. Mas vem comigo, assista esse vídeo até o final, compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. O mundo que vivemos é rodeado de muitos mistérios e fenômenos inexplicáveis. E algum desses mistérios a ciência tenta explicar, mas porém, a grande parcela de casos inexplicáveis, misteriosos, sinistros ainda persistem. Mas o grande mistério que a ciência não consegue explicar é a paralisia do sono, o tão chamado pesadelo. E a neurociência explica que nosso corpo entra em um estado de atonia muscular, um mecanismo de defesa do corpo. Segundo a ciência, tudo isso acontece quando estamos dormindo, o mecanismo de defesa do corpo que impede que o indivíduo se movimente, ou seja, quando está no sono profundo. E essa é a explicação científica para a paralisia do sono. Tudo isso segundo a ciência. Eles dizem como se a pessoa estivesse acordada, mas ainda está no estado de atonia muscular. Ou seja, despertar do sono e ainda permanecer com o corpo dormindo. Porém, a ciência não consegue explicar o que seria os estranhos fenômenos que as pessoas presenciam com essas paralisias estranhas, misteriosas. Será que isso é um delírio fisiológico ou seria algo a mais? Ou seja, um tormento de algo espiritual? Sabemos que muitos dos fenômenos das paralisias do sono vêm de ordem física, fisiológica, bem como de alterações químicas do organismo. E muitas das vezes nessa experiência não existe nada de sobrenatural. Mas porém, em determinados casos, a paralisia do sono, o tão chamado pesadelo, é ocasionada por intermédio de coisas espirituais. As sagradas escrituras da Bíblia dizem que existe uma grande batalha espiritual travada contra a humanidade. E certamente muitos seres das trevas podem sim atacar as pessoas quando está dormindo, tentando sugar a energia de cada um. As escrituras sagradas afirmam que durante a noite muitos podem ser aterrorizados. Mas porém, todos aqueles que depositam confiança no Deus Altíssimo Todo-Poderoso, nenhum mal te sobrevirá. Pois como está escrito no livro de Salmo 91, de número 5 e 6 diz: a pessoa que confia no Senhor não terá medo de espantos noturnos, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Muitas pessoas relatam quando acontece a paralisia, ou seja, o pesadelo, se sentem observadas por vultos negros, bem como seres das sombras. Em alguns casos, esses ficam parados em alguns cantos da casa, do quarto, e muitas das vezes esses seres aproximam das pessoas, encarando-as cara a cara. E a maioria das pessoas que já teve essa arrepilante experiências desses pesadelos, após acordar, se sentem arrepiadas com a presença maligna de algo sinistro dentro do quarto, e muitas das vezes podem até apresentar um grande cansaço. E tudo isso é por causa de um espírito obsessor que veio sugar as energias, ou até mesmo de uma entidade que está vampirizando a vida desta pessoa a fim de roubar a sua energia, porque nós temos pontos energéticos em nosso corpo, físico e astral, chamado chakras. E muitos seres das trevas, muitas das vezes, querem sugar a nossa energia astral. E isso também às vezes acontece por meios de rituais e magias enviadas por alguém. E quero dizer que isso é tão sério quando a sua energia é extraída, que a desordem causada no seu corpo físico por estes seres te traz problemas de ordem físicas, mentais, psicológicas,
Quero te dizer que é muito importante a prática da oração antes de dormir, pedindo a proteção divina dos anjos de Deus. Pois bem, alguns relatos dizem que a paralisia do sono se devem a abduções de extraterrestre, mas na verdade são espíritos malignos. E alguns chegam a dizer que são seres de outro planeta, tentando fazer experiências com seres humanos quando estão dormindo. Mas isso na realidade, para mim, é espíritos malignos que vêm te atormentar. Tem alguns que dizem que o fato de ocorrer a paralisia do sono, pesadelo, isso é devido à catalepsia projetiva. É quando o nosso corpo astral, ou seja, o nosso psicossoma se desloca alguns centímetros acima, dentro do corpo e meio fora, experimentando alguma consciência desse sentimento do corpo físico num estado que parece ser um sonho, se tornando uma sensação muito desagradável. Porque a pessoa às vezes chega até pensar que está morta, tenta controlar o corpo, mexer em algum membro, mas se torna inútil. Mas tem algumas pessoas que tentam explicar a paralisia do sono, tão chamado pesadelo, com o folclore brasileiro, a tão chamada a pisadeira. E segundo essa lenda, a pisadeira, ou tão chamado de pesadeira, é um espírito de uma mulher que sobe no abdômen de uma pessoa quando essas estão dormindo. E este fenômeno acontece com as pessoas que dormem de barriga cheia após se alimentarem. Essas seriam as explicações. E os que se dizem ter sido visitado pela pisadeira relatam que é uma mulher sendo magra, com os olhos compridos, secos, com os olhos como fogo, unhas enormes, sujas e amareladas. Suas pernas são curtas, cabelos arrepiados, nariz enormes com muito pelos, semelhantes a de um gavião, queixo revirado para cima, com a boca escancarada, com os dentes esverdeados. E além de tudo isso, é dito que a pisadeira possui uma grande gargalhada horrível. Eu mesmo, em certa época da infância, já experienciei vários tipos de paralisia do corpo, o tão chamado pesadelo, mas graças a Deus nunca presenciei tal coisa assombrosa, tal como da pisadeira, mas já presenciei vultos ao meu lado, já presenciei uma mão muito grande sobre o meu peito, unhas compridas, já senti vários arrepios e até mesmo vultos sentado do meu lado. Porém, tudo isso começou a sumir quando comecei a clamar o nome de Jesus. E em determinados casos, quando estive paralisado de forma mental, comecei até mesmo a pensar no nome de Jesus. E a tal paralisia acabava. E tudo isso chego à conclusão que isso é caso de coisas espirituais. As Sagradas Escrituras chegam a dizer que o nome dado entre os homens, debaixo do céu, a salvação a não ser o nome de Jesus. É só invocar esse nome. Esse nome tem poder, o nome de Jesus. E seu pesadelo, com certeza, desaparecerá. E você, já teve alguma experiência com a paralisia do sono ou pesadelo? Comente, se inscreva no canal, dê seu like. Fiquem na paz, fiquem todos com Deus e tenha um bom sono.